o primeiro conteúdo de hoje. Após 17 anos, a verdadeira história do padre do balão. O ano era 2008. A motivação era nobre. Divulgar uma ação social importante. O plano era ousado, mas não improvisado. Testes prévios foram realizados e a meta era quebrar um recorde mundial. No entanto, algo fugiu do controle. E o que era para ser um ato de coragem e fé Olá, boa noite. terminou em tragédia. O padre Adelir de Carli subiu aos céus amarrado a balões de gás hélio e nunca mais voltou com vida. Em 20 de abril daquele ano, não ri não. Foi com respeito, tá? o Brasil inteiro ficou estarrecido Thank you for the present. pelas imagens de um padre flutuando nos céus, preso a 1000 balões coloridos. Sua intenção era percorrer cerca de 20 horas no ar, saindo de Paranaguá, no Paraná. Cara, por quê? Né? Por que ele pensou em fazer isso? Agora foi. Beleza, vamos lá. Rumo a Dourados, no Mato Grosso do Sul. O objetivo? Bater um recorde mundial e, assim, atrair os holofotes Thank you for the other present. para um projeto social que oferecia apoio aos caminhoneiros, uma causa pela qual ele se dedicava com paixão. Pô, uma causa nobre até, né, dos caminhoneiros. Mas por que um ser humano que tem consciência, que tem cognição, que tem ideia de certo e errado, faria uma coisa? Por que você quer voar no balão? Tu tá querendo meter um up altas aventuras, O parceiro? padre Adelir acreditava firmemente que tudo daria certo. Ele já havia feito um voo teste meses antes e se sentia preparado para o desafio. Mas, dessa vez, as condições climáticas, a tecnologia precária e talvez uma dose de excesso de confiança contribuíram para um desfecho dramático. Sabe o que é pior? O que contribuiu, o que mais fortemente contribuiu para esse cara continuar na ideia dele foi a mídia. Porque a mídia ficava noticiando, ficava falando, ficava criando um hype, ficou criando um negócio. O cara foi ficando famoso e ele foi aplicando a ideia dele. Falou, ah, pô, tá todo mundo contando comigo, então vamos lá, vamos aplicar, vamos fazer. E eles perguntando, eles fazendo um mau negócio, mas ninguém pra parar o maluco, ninguém pra falar, cara, esse pá não vai rolar, esse pá não vai dar certo. Todo mundo queria farmar em cima. E aí, depois que deu errado, farmaram mais em cima ainda, porque é um bando de abutre. Ele ficou desaparecido por mais de 2 meses, até que em julho, partes do seu corpo foram encontradas boiando próximo à costa de Maricá, no litoral do Rio de Janeiro, a centenas de quilômetros do seu destino original. Passados mais de 17 anos, a história do padre Adelir de Carli ainda é pouco conhecida em sua profundidade. Ele ficou marcado na memória coletiva apenas como o padre do balão. Virou meme, piada, caricatura. Mas por trás dessa imagem curiosa, havia um homem de fé, idealista, que perdeu a vida tentando ajudar os outros. Sua história é, acima de não pesa o clima não, velho, que isso. tudo, triste e merece ser contada com o respeito e a sensibilidade que ela pede. Algumas pessoas... Olha, depois de 17 anos de todo mundo zoando o padre do balão, levar ele a sério agora até um certo desafio pra mim. Porque agora você vai pegar pra mim do nada e falar, não, leva agora leva a sério, tá? Agora vai, sério, sério. Pessoas vivem sem questionar o sentido da vida. Outras acreditam com convicção que todos temos uma missão. Para essas, a existência não é por acaso. Há um propósito claro, um chamado, algo maior a ser cumprido. E quando esse sentimento se instala no coração de alguém, ele pode se tornar mais forte do que o medo, mais intenso do que o instinto de autopreservação. Ele tem uma voz tão atraente e ele faz questão de falar nesse tom para deixar tudo muito mais eloquente. Essas pessoas fazem de tudo para cumprir aquilo que acreditam ser o seu destino.
Não, obrigado. Adelir de Carli, que viria a ser conhecido como o Padre do Balão, era uma dessas Adelir pessoas. de Carli? Ele tinha plena convicção de que a sua Nossa, vida que nome. seguia um caminho predestinado. Com Não é por nada não. Adelir? Adeniri? fé inabalável e espírito ousado, se tornou um personagem marcante na história recente do Brasil. Por um ato ao mesmo tempo curioso, desesperado e trágico. Nascido em Pelotas, no Rio Grande do Sul, no dia 8 de Ele tinha fevereiro de capacetinho e tudo, hein? 1967, Adelir ganhou fama nacional por uma tentativa audaciosa. Um voo com balões de gás hélio que, em vez de levá-lo para o Audaciosa Mato é um Grosso do apelido. Sul, terminou Audaciosa é um apelido para imprudente. de forma fatal sobre o Oceano Atlântico. Mas a jornada que o levou até aquele momento extremo começou muito antes, marcada por perdas, recomeços e fé. Antes de se tornar padre, Adelir enfrentou uma vida cheia de dificuldades. Na infância, viu seus pais se separarem e mudou-se com a mãe para o Paraguai. Foi lá Tudo que bem? enfrentou uma de suas maiores dores. Aos 15 anos, perdeu a mãe para um câncer na garganta. Um Não, baque aí, pô. Aí quebra também, enorme hein? para um adolescente que já carregava sobre os ombros as marcas tava da difícil, ausência parece que piorou. paterna. Sem muitas alternativas, voltou ao Brasil em busca de um recomeço. Tentou se reaproximar do pai, que morava em Eldorado, no Rio Grande do Sul. Começou a trabalhar cedo para sobreviver. Caminho para Seguiu os Eldorado. passos do pai e tornou-se borracheiro. Mais tarde, passou por outros empregos buscando algum sustento e talvez Tá aí a associação dele com a borracha, hein? Ele tinha um certo carinho com borracha. inconscientemente um rumo para a sua vida. Em seguida, trabalhou como frentista no posto de combustíveis de um tio. Para complementar a renda, também pintava toalhas à mão, um esforço criativo para Toalhas à manter mão? algum equilíbrio financeiro. Mas foi Interessante. nesse período conturbado que uma nova vocação começou a despontar. Adelir sentiu o chamado para a vida religiosa. Decidiu entrar para o seminário em Paranaguá, no Paraná, e ali deu início a uma nova trajetória. Depois de ordenado sacerdote, iniciou seu ministério na pequena cidade de Ampere, no sudoeste do Ampere? Paraná. Começava ali a missão pastoral de um homem inquieto, determinado, disposto a transformar a fé em ação concreta. Paranaguá, onde Adelir mais tarde atuaria, abriga um dos portos mais importantes do Brasil, atrás apenas de Santos e Itajaí, em volume de cargas. A cidade é um ponto estratégico no transporte rodoviário, recebendo diariamente centenas de caminhoneiros. E Adelir, por ter trabalhado como frentista, conhecia bem a dura rotina desses profissionais. O cara era frentista e borracheiro, então ele já tem a noção do que é a vida. Foi ali que manual. percebeu a urgência de uma causa, que logo se tornaria sua missão de vida. Sensível à realidade dos caminhoneiros, o padre Adelir fundou a Pastoral Rodoviária de Paranaguá. O projeto tinha um objetivo claro: oferecer um espaço digno e seguro de descanso para esses trabalhadores que, Pô, após que legal. longas jornadas, muitas vezes não tinham onde repousar. Mais do que um abrigo, a pastoral queria ser um refúgio de acolhimento físico e espiritual. O projeto também previa a construção de um Pô, a intenção do cara era muito boa, velho. centro com mais de 100 quartos Muito e legal uma isso. estrutura voltada à evangelização dos que transitavam pela BR-277. Era um sonho ambicioso, movido por fé e determinação. Mas para tornar esse sonho realidade, Adelir precisava de recursos e, mais do que isso, de visibilidade. Foi aí que os Certo. voos com balões entraram em cena. Eles eram uma forma criativa e extrema de chamar a atenção da mídia e da população para a sua causa. Em 2006, já como padre atuante da Diocese de Paranaguá,
Adelir ganhou repercussão nacional por outro motivo. Foi bom, mano. Ele denunciou graves violações dos direitos humanos contra pessoas em situação de rua. O caso ganhou destaque e merece ser lembrado neste vídeo, pois revela outra faceta da sua personalidade. Alguém que não se calava diante das injustiças, mesmo quando isso pudesse lhe custar. Pô, eu entrei... Eu tô um pouco atônita, porque... Ah, cara, aí agora eu sinto pena do maluco, eu sinto mal pro maluco ter falecido pela ideia do balão. Por que você foi usar balão pra voar, irmão? Pega um avião! Por que não? Por que fazer isso? Por que acabar com a própria vida? Em sua denúncia encaminhada ao Ministério Público do Estado do Paraná, o padre Adelir relatou que pessoas em situação de rua estavam sendo levadas à força para outras cidades, de modo que não conseguissem retornar por conta própria a Paranaguá. Segundo ele, essa era uma estratégia cruel utilizada por autoridades locais para limpar as ruas e esconder a pobreza dos olhos da população. Ainda conforme o relato, essas pessoas eram abordadas durante a madrugada, sem qualquer amparo ou justificativa legal, e obrigadas a embarcar em ônibus que as transportavam para municípios cada vez mais distantes. A partir da denúncia do padre, a Polícia Civil iniciou uma investigação e constatou uma realidade ainda mais alarmante. Guardas municipais estavam não só removendo, mas também torturando essas pessoas vulneráveis. Que? Os moradores de rua eram deixados nas periferias de cidades como Curitiba, capital do estado, e Registro, no interior de São Paulo. O escândalo, graças à coragem de Adelir em denunciar, culminou em 5 prisões. Entre os detidos estavam o então secretário de Segurança Pública de Paranaguá, Álvaro Domingues Neto, e 4 guardas municipais envolvidos nas ações ilegais. O que pouca gente sabe é que essa ideia de sair viajando amarrado a balões não surgiu do nada, e nem foi algo exclusivo do padre Adelir. Para executar essa ação, o padre se inspirou no que Larry Walters fez em 2 de julho de 1982. Larry sonhava em ser piloto de avião desde criança, mas esse sonho não foi possível de ser realizado devido a uma deficiência denominada de visão limitada, e isso tornava impossível que ele se tornasse um piloto. Daí, com uma cadeira de praia e 43 balões meteorológicos cheios de gás hélio, Larry saiu de San Pedro, na Califórnia, alcançando 4.800 metros de altura. Ele levou consigo um rádio, uma arma de chumbo e um sanduíche. A ideia era ir atirando nos balões gradativamente até que pudesse pousar em segurança. Mas, por descuido, após atirar em 2 balões, Larry deixou a arma cair, fazendo com que ele não pudesse mais controlar o voo. Com esse problema e um desvio de rota, Larry começou a voar no espaço aéreo do Aeroporto Internacional de Los Angeles. Se chocou com a rede elétrica, causando um apagão de 20 minutos em Long Beach. Ele conseguiu descer em segurança, mas foi preso em seguida. Na verdade, eu esperava um final muito pior do que esse. Eu achei que ou ele ia ser eletrocutado, ou um avião ia passar por cima. Tipo, qualquer coisa menos... ele desceu em segurança, mas foi preso. O piloto de balões foi multado em $1.500 pelo apagão que ele causou por ter entrado no espaço aéreo do aeroporto e por pilotar uma aeronave desconhecida, mesmo sem licença de piloto. Mas, apesar de tudo isso, ele entrou para a história e a cadeira utilizada está exposta no National Air and Space Museum, em Washington, D.C. Apesar dessa história parecer ter um final feliz, Larry, em 6 de outubro de 1993, aos 44 anos, cometeu suicídio. Antes do trágico voo que o tornaria... Pô, eu não consigo prever nada do que acontece nesse vídeo, meu Deus! Não dá! Explode atrás de um explode. O padre Adelir já havia realizado um voo teste. Nessa primeira tentativa,
Ele utilizou cerca de 600 balões de gás hélio e decolou de Ampere, no Paraná, com destino a San Antônio, na Argentina. A viagem experimental percorreu aproximadamente 25 quilômetros e atingiu uma altitude impressionante de 5.300 metros. Até aí Era tudo um bem, até aí ensaio tá para normal. aquilo que viria a ser sua tentativa de bater o recorde de Larry Walters. Muito antes disso, porém, Adelir já cultivava um histórico de aventuras e esportes radicais. Costumava afirmar que possuía experiência em paraquedismo, parapente e mergulho. No entanto, após o seu desaparecimento, uma revelação lançou dúvidas sobre essa autodeclaração. Seu instrutor de voo, Márcio André Lichnow, afirmou publicamente que Adelir havia sido expulso das aulas por infrequência, indisciplina e comportamento exibicionista. Era uma manhã chuvosa em Paranaguá, no Paraná. Mas isso não impediu que centenas de fiéis, curiosos e jornalistas se reunissem para acompanhar de perto a ousada decolagem do padre Adelir. Antes de partir, sob um céu cinzento e carregado, ele celebrou uma missa ao ar livre, pedindo proteção divina para a jornada que estava prestes a iniciar. Mesmo com mau tempo e com diversos apelos para que adiasse o voo, Adelir insistiu. Estava determinado. Disse que seguiria em frente. Ou seja, teve gente pra poder avisar esse... O meu irmão, teve gente pra te avisar, cara. Por que tu faz isso com a gente, mano? Tu era gente boa, tu era legal. Você tinha um histórico da hora, você ajudava pessoas. Por que nos deixastes, padre do balão? Digo a Adelir. Segundo ele, a chuva não representava risco algum. Depois de 10 minutos eu ultrapasso ela, a chuva. Depois, vou só voar com tempo bom, afirmou com confiança diante das câmeras. Meu Deus do céu. Às 13 horas do dia 20 de abril de 2008, o padre foi elevado aos céus numa cadeira de camping presa a 1000 balões coloridos. Tá vendo? Aí ele chega no céu, ele fala, Deus, por que não me ajudou? Ele fala, mano, eu enviei uns malucos pra te falar que era pra trocar de dia. Mais de uma vez. O tempo todo eu tava avisando, ó, mandei tempestade, tá a tempestade ali aparecendo, ela tá difícil já, mandei gente pra te falar. Você quer que eu faça mais o quê, meu filho? Você quer que eu desça e fala pra você? Olha, não é pra ir. Quis ir pro céu e foi pro céu. Coloridos, cheios de gás hélio. O objetivo era voar por mais de 20 horas e alcançar a cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, batendo assim o recorde mundial. Na bagagem, levava apenas o essencial: um paraquedas, roupas térmicas, um aparelho de GPS, um telefone via satélite, um colete salva-vidas e alguns suprimentos básicos. Cara, na teoria, tudo isso parecia estar bem preparado, mas apenas 20 minutos após a decolagem, os primeiros sinais de que algo estava errado começaram a surgir. Adelir subiu muito além do planejado, atingindo uma altitude assustadora de 5.800 metros, quase o dobro do que havia sido estipulado. Num dos seus últimos contatos, sua voz ainda era calma, mas já se notava o impacto do frio extremo. Durante a conversa, ele mencionou a dificuldade para operar o GPS, explicando que precisava de ajuda para interpretar corretamente as coordenadas de latitude e longitude. Mas aí ele não sabia interpretar o bagulho que ele levou. Se ele tivesse com um celularzinho, eu acho que estaria muito mais tranquilo. Em caso de emergência, esses dados seriam cruciais para que alguém pudesse localizá-lo. Nesse ponto, surgem duas indagações. Como alguém parte para uma aventura tão ousada, levando um aparelho de GPS que ele não sabe operar? Não entende. E segundo, como ele iria impulsionar para frente a sua máquina voadora sem ter controle sobre o vento? Bem, essas acabaram sendo algumas das últimas palavras do padre. Em pouco tempo, ele deixaria familiares, amigos e fiéis mergulhados em angústia. Na noite do mesmo dia, por volta das 21 horas, Adelir fez o seu último contato, dessa vez com a polícia militar.
informou que estava a cerca de 25 quilômetros de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. As investigações realizadas posteriormente indicaram que o mau tempo o havia desviado completamente da rota planejada, levando em direção ao Oceano Atlântico. O padre do balão permaneceu desaparecido por quase 3 meses. Nesse período, foi mobilizada uma das maiores operações de busca já realizadas no litoral brasileiro. Marinha, a aeronáutica e grupos de bombeiros voluntários se uniram numa força-tarefa que passou semanas vasculhando os mares de Santa Catarina, mas sem sucesso. No dia 4 de julho de 2008, a busca chegou a um fim trágico. Um barco rebocador que prestava serviços para a Petrobras encontrou aquilo que todos temiam: os restos mortais de um homem, flutuando próximo a balões na costa de Maricá, no litoral do Rio de Janeiro. Cara. Para confirmar a identidade, ele. foram realizados exames de DNA no Instituto de Pesquisa Genética Forense. O material genético extraído do corpo foi comparado com o do irmão de Adelir, Moacir de Carli. O resultado foi conclusivo. Tratava-se, de fato, dos restos mortais do padre. Além do mistério em torno da rota tomada pelos balões, um detalhe tornou a descoberta ainda mais perturbadora. Quando os restos foram encontrados, apenas a metade inferior do corpo estava presente. Acredita-se que a outra parte tenha sido devorada por animais marinhos durante o período em que permaneceu no oceano. O corpo do padre foi levado de... Saibam vocês, até seus gatos e seus cachorros, se em algum momento você bater a cabeça, etc e tal, e ficar desvivido no chão de sua casa, seu gato e seu cachorro vão começar a comer você. Especialmente os gatos. Eles vão começar a devorar a tua carne. Porque você faleceu e eles estão com fome. Assustei vocês? Talvez um pouquinho. Mas é isso que acontece. Bichos ficam com fome e bichos comem. Assim como os bichos que falecem perto da gente viram comida, né? De volta para Paranaguá. Nem todos. Não comam seus gatos nem seus cachorros se eles falecerem. Tá? Nem todo bicho é bom comer. Sei que falam sobre a China, mas não, na China não come cachorro. Isso já é um estereótipo que já era. Tá? Os caras lá não fazem isso. Tem pequenas regiões que ainda fazem isso de forma ilegal, assim como ocorre no Brasil os churrasquinhos de gato. Não é um bagulho que rola de verdade sem a ideia de que tá errado. Recebido por uma multidão emocionada. Fiéis se reuniram em vigília na paróquia de São Cristóvão e o aplaudiram em homenagem. Boa, dele. Uma missa de corpo presente foi celebrada antes que o caixão seguisse para o sepultamento no cemitério municipal de Ampere, Paraná. Ainda bem que não fizeram assim, ele aberto, né? Não ia se ter encerrava nada, uma das histórias mais marcantes e trágicas da aviação brasileira. Desde o início dessa jornada ousada, a mídia esteve presente. As principais emissoras de TV, não só esteve presente, como esteve incentivando dar errado. Eles estavam lá comendo jornais dessa e revistas notícia. do país demonstraram grande interesse pela história do padre do balão. A cobertura foi intensa e acompanhou cada etapa de perto. A decolagem foi transmitida ao vivo por praticamente todas as emissoras de televisão do Brasil. Mas o que começou como um espetáculo midiático promissor, logo se revelou um erro trágico. A promessa de uma aventura segura, planejada e executada por um padre experiente em esportes radicais, rapidamente se desfez. Quando as falhas começaram a aparecer, a narrativa mudou. A mesma mídia que havia enaltecido a coragem de Adelir passou a questionar sua preparação. Em pouco tempo, os veículos passaram a classificá-lo como imprudente, inexperiente e mal equipado, especialmente após a perda de contato com a equipe em solo. A cobertura que antes exaltava o padre e ajudava a divulgar a sua causa social passou a destacar os erros da missão. A tragédia virou manchete, mas agora num outro tom, não mais heróico. Pois é, se vocês tinham conhecimento
de que algumas coisas estavam erradas, que tinha falha, que não sei o que ele era imprudente, etc e tal. Por que ninguém avisou? Por que ninguém ajudou? Por que ninguém criticou? Por que ninguém meteu meu filho, faz isso daqui, isso aqui, que vai dar mais certo, ou não faz, que vai dar errado? Por que ninguém falou? Ficou todo mundo calado, no hype, na ideia de ficar farmando em cima do negócio, até que não, deu errado, agora a gente vai farmar do outro jeito também. Continua rodando, dá dinheiro. Crítico. A imagem de um homem determinado foi rapidamente substituída pela de alguém que havia cometido um grande erro. Com o tempo, a imprensa continuou a expor falhas, erros de cálculo e decisões mal pensadas. O padre Adelir, que antes era símbolo de fé e ousadia, passou a ser retratado com desdém. Muitos acreditam que esse excesso de atenção e exposição pode ter influenciado a sua decisão de seguir com o voo, mesmo com o tempo instável e os alertas de risco. Nunca saberemos até que ponto o desejo de chamar atenção para sua causa falou mais alto. Pior que sabemos. Ou se foi a pressão do espetáculo que o impediu de desistir naquele dia. O que restou foi uma história marcada por fé, coragem, tragédia e muitas perguntas sem resposta. Até aqui, já deu para você perceber que, apesar dessa história ter virado piada para muitos, ela está longe de ser engraçada. O que vimos foi uma sucessão de erros de alguém que acreditava estar fazendo o bem, alguém que levou sua causa até as últimas consequências para ajudar a sua comunidade e chamar atenção para a sua missão social. Existe uma premiação irônica chamada Darwin Awards, dedicada a pessoas que, segundo seus criadores, morreram de forma imprudente ou absurda, como se estivessem contribuindo para a evolução ao se excluir da cadeia genética. É sério? Com certeza. Em 2008, Adelir recebeu essa homenagem, o que foi visto por muitos como uma piada de muito mau gosto. Porém, até mesmo o próprio site do prêmio reconheceu que, embora a atitude tenha sido arriscada, a motivação do padre era nobre. Ele não buscava fama ou diversão, mas sim visibilidade para um projeto social importante. Mesmo assim... agora acabou a graça, enterrou a graça dentro do meu... E a gente veio como padre do balão, e sai padre do balão, boá, boá, boá. O nome do padre virou referência jocosa na cultura pop. Em 2012, a dupla Munhoz e Mariano lançou a música Balada Louca, com o verso DJ mais louco que o padre do balão. Uma lembrança irônica de uma história que, na verdade, foi marcada por fé, sacrifício e tragédia. Mas o verdadeiro objetivo e talvez o maior sonho do padre Adelir estava em terra firme. Construir um abrigo digno para os caminhoneiros em Paranaguá, no Paraná. Durante a sua vida, ele se dedicou com empenho a esse propósito, mobilizando a paróquia e comunidades inteiras na arrecadação de recursos. Foram cerca de R$800 mil investidos na construção de um refúgio seguro para motoristas que cruzam diariamente as estradas do país. Num terreno de 62 mil metros quadrados, ao lado do movimentado pátio de triagem do Porto de Paranaguá, Adelir não ergueu apenas paredes, ele levantou um símbolo de cuidado, acolhimento e esperança para trabalhadores que vivem longe de casa e enfrentam o Jorge. Pelo menos no final das contas tem um legado positivo dele que ainda vive e vai ser eternizado por muitas pessoas, né, que têm convivência com ele. Nadas exaustivas. Hoje, infelizmente, esse sonho está em silêncio. A Pastoral Rodoviária fechou as suas portas pouco tempo após a morte de Adelir. Parece que eu tô amaldiçoando o vídeo. Tudo que eu falo acontece ao contrário. O projeto, que prometia dignidade e descanso a tantos caminhoneiros, não sobreviveu sem ele. Denise Galas, que era a tesoureira da pastoral, amor de Deus, cara, ainda tentou manter a obra de pé, mas a ausência do padre foi um golpe duro demais. O fato é que Adelir de Carli, ou como ficou conhecido, o padre do balão, foi um homem que não media esforços para lutar por aquilo em que acreditava. Seja em sua ousada tentativa de voo, seja na denúncia que desmantelou um esquema criminoso e injusto,
contra os mais vulneráveis. Sua vida, marcada por coragem e dedicação, não pode ser reduzida a uma piada. Infelizmente, sua morte ainda é lembrada por muitos de forma leviana, mas poucos sabem o quão trágica e bizarra ela foi. Apenas metade do seu corpo foi encontrado no mar, a uma distância considerável de onde ele havia partido. Dá para imaginar o desespero que tomou conta dele quando perdeu o contato com a sua equipe em solo, sem saber o que viria a seguir. E após toda essa angústia, ainda ter que enfrentar o mar e não conseguir se salvar. Esse drama é muito maior do que qualquer piada. Nos faz refletir mano, para, que isso, que agonia que vocês estão fazendo. Pô, sobre o quão vazias são as risadas à custa de sua morte. O certo seria que o padre Adelir de Carli fosse lembrado não pela forma trágica e imprudente com que faleceu, mas da pelo forma sentimento nobre Concordo. que movia todas as suas ações. E você? O que achou dessa aventura, dessa dedicação, dessa... Não, eu quero sair do vídeo, já tô com agonia pra caramba, meu Deus do céu. Cara, pelo amor de Deus, por que você não ouviu as pessoas? Por que você não estudou melhor, meu irmão? Não era pra tu ir, não. Não era pra ir.